Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Atenção, um atentado na capital gaúcha. Homens armados atiraram contra pessoas que estavam se divertindo em um bar. 2 morreram, 23 ficaram feridas. Esse é o destaque da redação com Glauco Paz. Oi, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. As imagens são impressionantes. E a gente fica com aquela pergunta: onde tudo isso vai parar, André? Conforme a polícia, há uma divergência de facções. E isso teria relação também com o fato de que uma granada foi encontrada em frente a um condomínio popular aqui em Porto Alegre. Além destas 2 vítimas fatais, várias outras foram encaminhadas para os hospitais e nós vamos fazer este acompanhamento e também trazer a posição da polícia a respeito deste fato que causa muita repercussão, André. Até já. Bom, agora nós vamos falar sobre intoxicação alimentar em animais. É a morte de cães que ingeriram petiscos contaminados é investigada em pelo menos 9 estados e também no Distrito Federal. Em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, um outro caso de contaminação é investigado. A polícia apura a morte de 11 cães que comeram ração com fungos. Acompanhe. Os animais estavam nesta hospedagem para cães em Viamão, na Grande Porto Alegre. No fim de junho, havia quase 50 cachorros, mas alguns começaram a passar mal. Nos últimos 2 meses, 10 deles morreram. Eu me apavorei, né? Porque vocês imaginam a responsabilidade minha, as pessoas confiando em mim, né? E eu ligar pro dono e falar: ó, teu cachorrinho morreu do dia para a noite, assim, né? Então as pessoas chorando no telefone, as pessoas até desconfiadas de mim, né? Porque achar que é alguma negligência, né? Exames detectaram nos cães e em amostras da ração da marca Bocão níveis altos de aflatoxina, uma toxina produzida por fungos. A substância pode causar alterações no fígado dos animais. O advogado vai entrar com uma ação contra a fabricante da ração. Nós pegamos todas as provas, né, e procuramos, né, maximizar isso aí e buscar uma responsabilidade jurídica, né, para que ele seja ressarcido do prejuízo dele. A investigação da Polícia Civil revelou que os animais consumiram rações fabricadas pela André Alain, empresa de Santa Catarina. Há relatos de intoxicação em outras cidades da região metropolitana e do interior do estado. Nós teremos ainda muitas oitivas de veterinários, de tutores, de outras pessoas que perderam seus cães, de proprietários, né, de agropecuárias que venderam essas rações. Como é mais de uma marca de ração do mesmo fabricante, com lotes com tempo de fabricação próximos, aí já temos essa informação, em diversos municípios, né? Portanto, são cães que moram em lares diferentes, com tutores diferentes. Isso aí já nos leva, né, a um indicativo que seria um problema efetivamente da fabricação. Um outro caso de intoxicação alimentar canina é investigado no país. Até sexta-feira foi identificada a morte de pelo menos 8 cães em Minas Gerais, que comeram petiscos da marca Bassar. A suspeita é de contaminação por etilenoglicol. Segundo a polícia, há casos semelhantes em mais 8 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Agricultura interditou a fábrica, que fica em São Paulo, e determinou o recolhimento nacional de todos os produtos da empresa. Esta veterinária alerta que é preciso ficar atento à cor e ao odor da ração e armazenar longe do calor e da umidade. E ao primeiro sinal de vômito ou diarreia, buscar atendimento veterinário. Quanto antes for, pelo menos controlada a toxina, tentar minimizar os danos que ela causa, maior a chance da gente conseguir salvar o animalzinho. Sobre o caso dos petiscos, a marca Bassar disse que retirou do mercado lotes do produto Bon e Everyday. Aliás, o Bon Everyday, né? A empresa declarou que não usa etilenoglicol na fabricação dos produtos. Sobre o caso da ração supostamente contaminada com fungos, a André Alain, que industrializa as rações Pet, Palato e Bocão, disse que está colaborando com as autoridades e que tem feito contato com os tutores, né, os donos dos animais, que relataram sintomas. Glauco,
Eu não lembro de algo parecido, semelhante, recente. Aliás, para mim, até é novidade. Não lembro de caso como esse, de ter acontecido dessa maneira, não só em um estado, mas em diversos estados. Agora, a grande preocupação, como disse, a orientação é importante, Glauco. Observar o animal, observar a ração, né? É importante também que as pessoas, os tutores, tenham orientação de veterinários sobre os cuidados, sobre o cheiro, mas principalmente descobrir a origem disso, Glauco. Pois é, são muitas, mas muitas fábricas Brasil afora fazendo ração para cachorro. Isso é verdade, até porque é um ramo que aumentou muito, né, das pets. As pessoas querem ter seus bichinhos de estimação. Agora, o rigor é muito grande também na produção dessas rações. Eu não sei como isso aconteceu, se foi fora da curva. E, logicamente, as pessoas responsáveis têm que ser, né? Tem que responder a tudo isso, né, André? Mas se houve algum erro, um erro na produção, algo que provocou esta contaminação, né, se precisa, e eu acho que nesse momento, né, quem tem o seu animal, quem tem um animalzinho de estimação, é importante essa orientação com o veterinário, até para que tenha, saber alguma reação, ficar de olho em alguma reação do animal. E mesmo com relação a isso, né, o que disse a Kathleen ali, a veterinária que nós ouvimos na reportagem, que a Lu Coleman ouviu, a questão do cheiro, né, de não deixar em local úmido, quer dizer, é bastante preocupante, porque temos casos aqui e em outros estados e também no Distrito Federal, Glauco. O que chama a atenção é o seguinte, às vezes pode ser tarde demais, né? Porque Exato, o bichinho ele vai manifestar quando ele não está bem, mas às vezes não vai dar tempo. Então é bom que os proprietários... Mas isso, André, tem que ficar de olho e de nariz na ração do cachorro. Mas fazer o quê? A gente vai seguir acompanhando, porque é algo que, como dissemos, eu não lembro de algo nesse sentido. Também lembra, não. Glauco? Não. De alguma, né, contaminação desse tipo. E descobrir se foi um erro na produção, né? Se foi um erro na produção dentro da fábrica, que tipo de contaminação. E isso certamente precisa, sim, ser investigado e todas as pessoas responsabilizadas. Porque nós temos um número muito grande de cães que morreram, Glauco. É muita coisa. Não, se fosse caso isolado, né? Poderia ser alguma coisa específica, mas não. Está comprovado que é um perigo geral e tudo tem que ser retirado do mercado. Né? Muito bem, 11h46. Agora vamos falar sobre o caso Gabriel. O Ministério Público denunciou hoje 3 policiais militares pelo envolvimento na morte deste jovem. Durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje, o Ministério Público entendeu o crime como homicídio triplamente qualificado. Nós vamos conversar agora com o colega Guilherme Roquette, que acompanhou esta coletiva e traz outras informações para a gente. Não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E essa denúncia, então, deve ser encaminhada hoje, ainda nesta segunda-feira, para a Justiça. 2 processos vão ocorrer, então, em justiças diferentes. O primeiro processo trata dos policiais militares que cometeram crimes enquanto estavam, então, em serviço. Esse vai para a Justiça Militar. E aí são 2 denúncias contra os policiais nesse inquérito. A primeira por ocultação de cadáver e a segunda por falsidade ideológica. Então, sobre esse assunto, a gente ouve agora o promotor de Santa Maria, Diego Corrêa de Barros, que é quem apura os crimes cometidos por policiais militares em serviço lá na região de São Gabriel. Vamos ouvir o que ele nos disse. A denúncia fica muito clara hoje, nós vamos juntar a denúncia, no sentido da ocorrência da prática de crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A ocultação de cadáver, eu acho que não carece de maiores considerações, o corpo foi literalmente descartado num açude, né? E em relação à falsidade ideológica, se diz respeito ao primeiro momento pós a ocorrência do fato, em que os policiais militares realizam os policiais denunciados realizam um boletim de ocorrência justamente visando ocultar o que havia anteriormente ocorrido. Guilherme. Pois então, André, e além disso, o promotor Diego, ele reforçou que existem provas que não puderam ser divulgadas hoje em função do sigilo do inquérito, porque isso agora vai ser alvo de apuração na Justiça, vai haver a sessão de pronúncia em que os policiais, então, vai ser aceita ou não, né, a investigação, aliás, o julgamento deles na Justiça, e aí depois, então, essas provas devem ser divulgadas. Mas o promotor Diego, ele disse que há provas, então, cabais de que foram os policiais, no momento em que foram com a viatura até o açude,
açude e que retiraram o corpo do Gabriel de dentro da viatura e colocaram depois no açude. E que houve 2 momentos nessa situação aí. Primeiro a colocação do corpo, depois a alteração na posição. Essas provas, como eu disse, elas não foram divulgadas hoje pelo Ministério Público porque elas vão ser analisadas em julgamento, ou seja, depois quando o processo estiver rolando na Justiça, quando os 3 então estiverem sendo julgados. Bom, além disso, um outro processo então vai ser aberto hoje, a denúncia vai ser encaminhada hoje na Justiça Comum. E esse processo, ele é a investigação do crime contra a vida, em que os 3 policiais militares serão julgados pelo homicídio doloso triplamente qualificado. E a gente ouve então o que disse a promotora lá de São Gabriel, Lisiane Fonseca. Foi elaborada a denúncia, né, contra os 3 policiais militares que participaram do fato pela prática de homicídio triplamente qualificado. Então, nós identificamos e apresentamos a denúncia pela prática do homicídio do Gabriel por meio cruel, por motivo fútil e também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Guilherme, o que fica evidenciado é, agora com um sigilo, há muitas questões ainda que nós temos dúvidas, né? Quando a gente trata desse assunto, quando a gente conversa, porque há necessidade ainda de outras perícias serem averiguadas, né? Se aguarda o resultado de algumas perícias, até porque não está claro a origem, como tudo iniciou, inclusive o próprio chamado da polícia e a chegada da polícia que abordou o Gabriel, e o fato posterior, né? Não foi dito, e pelo menos nas coletivas, como que o corpo do Gabriel foi colocado dentro do açude. Então, ainda algumas perícias são aguardadas, já que a viatura não teria tempo, a viatura usada por eles, não teria tempo suficiente, porque ela ficou parada há cerca de 2 minutos. Mas, como dissemos, há sigilo ainda e há muitas perícias que ainda estão sendo aguardadas, né, Guilherme? Por isso, mas o Ministério Público afirmou hoje que sim, que o corpo teria sido retirado dentro da viatura e possivelmente isso pode ter acontecido nesse tempo, ainda que curto. Só que essa prova, como eu falei, ela não foi divulgada pelo Ministério Público, embora o promotor afirma que sim, que existe essa prova e que inclusive há uma determinação de quem retirou o corpo e quem o colocou dentro do açude. Segundo o Ministério Público, essas provas existem, mas elas não podem ser divulgadas por enquanto pelo sigilo do inquérito. E tem uma outra, então, situação, André, que é a fase agora. Primeiro, são 2 fases distintas. Essa primeira etapa que vem é a fase de pronúncia, em que o juiz decide se há elementos suficientes, então, para poder julgar. E aí, depois é que os outros detalhes, então, quando começar o processo, quando começarem a fase de audiências, é que vão ser divulgadas, então, essas outras provas e aí essas informações, esses detalhes devem vir à tona. Agora, André, teve um fato novo aí no final de semana em que houve um registro de uma ocorrência em que um homem que se diz matador de aluguel foi preso pela Brigada Militar lá de São Gabriel e teria assumido a culpa, teria dito que ele foi contratado por R$15 mil para matar o Gabriel e depois desovar o corpo no local. Teria pego inclusive o seu carro Santana. Depois que fez a desova do corpo, lavou o carro, voltou para casa. Esse homem, segundo a ocorrência, foi preso e confessou o crime. Pois essa informação ela é refutada veementemente pelo Ministério Público. Afirma que essa informação não condiz com todas as provas, não condiz com aquilo que já está apurado e já está comprovado pelo inquérito da Polícia Civil. Inclusive, o promotor Júlio, que é um dos subprocuradores do Ministério Público, refutou, inclusive, a possibilidade de que isso seja verdade, ainda que tenha que ser investigado. André, vamos ouvir o que ele nos disse. Qualquer outra hipótese, qualquer outra versão, que obviamente será objeto de investigação e está sendo objeto de investigação, de forma alguma, nenhuma dessas versões, e nem mesmo essa ocorrida e noticiada ontem, que além de inverossímil, é uma situação que sim, deve também ser investigada, analisada e deve ser buscada a responsabilidade daqueles que, de alguma forma, tentaram encobrir a verdade. Ou seja, o Ministério Público deixando claro que não é apenas aí esse fato que surge
mas que vai ser devidamente investigado para se encontrar qual é a origem, né, de fato, do que aconteceu. Bom, nós seguiremos acompanhando, né, Guilherme? Seguiremos acompanhando este fato. Diga, Gui. Não, mais um detalhezinho que o Ministério Público pode pedir daqui a 90 dias, a renovação da prisão preventiva. Certo. E no que diz respeito aos crimes militares, da ocultação de cadáver e da falsidade ideológica, pode haver no curso do processo que outras pessoas acabem também sendo indiciadas e acabem virando réus, mas não no crime do homicídio. Esse a promotora já refutou que outras pessoas tenham participado. Tá certo. Obrigado, Guilherme Roquette. Daqui a pouco volta com outras informações. Temos muitos assuntos nesta segunda-feira e em seguida a gente volta a conversar com o Guilherme Roquette. Agora, Glauco Paza, atenção neste flagrante de um acidente de trânsito que vem de Lajeado, no Vale do Taquari. O motorista perdeu o controle do carro e o que aconteceu? Que isso, Glauco? É uma garagem ali? Parece uma garagem, hein? Não era, mas virou. Mas é difícil de entender o porquê que aconteceu isso. Nessa avenida em Lajeado, a gente viu a imagem aí. O carro vinha muito bem pela avenida e de repente ele foi para a direita, como se estivesse fazendo uma conversão. Nossa! Só que ali tinha uma loja. Conforme informações, é uma loja de seguros, mas que tem ali pela frente carros estacionados, né? E esse veículo simplesmente subiu no meio-fio e invadiu esta loja, passando inclusive por cima de carros que estavam ali estacionados. Um Gol completamente desgovernado, isso foi na Avenida Benjamin Constant. Inclusive é próximo ao presídio lá de Lajeado, tá? Foi na madrugada do último sábado. E a gente vê nas imagens pessoas saindo deste veículo, seriam 2 homens e uma mulher logo após o acidente. É claro que este acidente aí chamou a atenção dos moradores que fizeram estas imagens aí dos ocupantes do veículo dando no pé depois do acidente, tá? O trio simplesmente pegou as coisas e se foi embora. A polícia ainda está investigando até para saber qual foi o motivo desse acidente, André. Mas a pista não parece estar molhada, acho que não, né? É só a impressão. Não, acho que não. É só a impressão, porque ele faz a curva e segue, né? Ele segue fazendo a curva e invadiu de uma maneira, o carro sobe em outros veículos, em 2 veículos pelo menos, né, Glauco? 2 que a gente consegue enxergar, né? Esses veículos da frente eu acho que ainda bateram em veículos que estavam atrás. Isso aconteceu onde, Glauco? Lajeado. E isso dá para dizer o seguinte, ó, que é uma coisa, é um ponto de interrogação muito grande. Por que eles sumiram do local, André? Hã? Por quê? Por que será? A polícia quer saber, porque afinal de contas largaram o carro ali e se foram embora, né? Bom, depois o veículo foi retirado e eles estão esperando a chegada do dono, né? Para tentar tirar limpo aí. Por que aconteceu isso aí e por que as pessoas deram no pé? Bom, e aí com a placa do carro, evidente que não é difícil de se encontrar, né, o proprietário para responder, afinal de contas, se ele estava ali, se ele emprestou o carro. Agora, que coisa, gente. Seguiu na curva, carro. Olha o impacto. 3 pessoas dentro, né? 3 pessoas que não se feriram, ao que tudo indica, até porque saíram caminhando, mas o susto e o prejuízo não foi pouco. Muito bem, 11h56, olha só, os criminosos realmente não têm limites, porque a Guarda Municipal prendeu um homem que furtou as fitas de marcação de uma das quadras esportivas aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Acompanhe num giro de notícias. As câmeras de segurança do trecho 3 da Orla do Guaíba flagraram quando o homem carregava os 20 metros de fita de marcação de uma quadra de esportes. Logo depois, a Guarda Municipal prendeu em flagrante o suspeito de 28 anos. Foi na madrugada do último sábado. Na BR-386, em Lajeado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 criminosos com um carregamento de pistolas turcas vindas do Paraguai. Foram apreendidas 6 armas e 12 carregadores. Os criminosos, todos gaúchos, de 25, 29 e 41 anos, foram abordados no Sandero com placas de Sapucaia do Sul durante uma operação na noite de sexta-feira. 2 deles já tinham antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas. Também na sexta-feira, a PRF recuperou na BR-286, em Montenegro, um caminhão comprado com um cheque sem fundo. O veículo foi adquirido por um estelionatário em junho e revendido ao motorista que não sabia do golpe. O veículo foi apreendido e ficará à disposição da Justiça.
11h58, o Blocão do Esporte hoje vai falar bastante da chegada de Renato Portaluppi ao Grêmio, que acontece durante a tarde. E também nós vamos falar do empate do Inter na casa do Corinthians, não é mesmo? Matheus Schenck e Glauco Pazza. Bom dia, Matheus. Oi, André, bom dia para você, bom dia para o Glauco também, bom dia para todo mundo. Pois é, né? Muita coisa acontecendo hoje. Tem chegada do Renato, a gente vai repercutir bastante o empate do Internacional contra a equipe do Corinthians. Olha só, Glauco. Pra mim foi um dos melhores jogos do Brasileirão. E tem gente reclamando que o Inter deixou de ganhar. Mas convenhamos, empatar com o Corinthians lá não é resultado ruim não, né? É que antes do jogo, se dissesse pro Colorado, ó, 2-2, fecha? Claro que ia fechar. E depois, com a falha do Daniel, com a possibilidade de ter feito mais um golzinho, pelo menos, fica... Mas eu vou te dizer, foi um bom resultado. Pois é, a gente vai mostrar no Blocão do Esporte também a fala do Yuri Alberto, que fez o gol do Corinthians, o segundo gol do Corinthians, a primeira vez do Yuri contra o ex-time dele. Teve lei do ex. Ele explicou também por que ele comemorou tão efusivamente o gol contra o Inter, né? E a gente vai mostrar a fala também do Daniel, que falhou de novo, né, seu Glauco? Ô, Daniel, olha ali, Daniel. Não. Pois é. E a gente vai falar também de Grêmio, né? Afinal, hoje à tarde o Renato Portaluppi chega para sua quarta passagem. Só um pouquinho. Oi. Hoje à tarde? Sim. Não, Renato não tá aí ainda. Ele chega às 14 horas, não é? Ah, mas ele veio de ônibus. Por quê? Poxa, não era para ter se apresentado já hoje de manhã e já tá comandando o treino agora à tarde, enfim. Não, mas já era pra sexta, né? Ele vai direto do aeroporto pro CT do Grêmio para começar a trabalhar. Né? Vai ter bastante trabalho. Semana livre para treinamento. O Renato, que inclusive está de aniversário na sexta-feira, sabiam? 60 aninhos. Ah, vai ter churrasco, será? Pois é, a gente vai falar muito sobre esse contrato novo do Renato. O presidente Romildo Bolzan fez bastante questão de destacar isso, né? Contrato só até novembro. Depois, o próximo presidente que decida se quer ou não contar com o Renato para 2023. E aí, Glauco? O próximo presidente chega já com essa pequena bucha, né? Pô, vou mandar o homem embora? Pequena bucha. No momento é um baita trunfo, porque qualquer que seja o presidente eleito vai querer ficar com o Renato. Agora, se acontecer lá, vamos bater na madeira, uma tragédia Bate aqui. do Grêmio não se classificar, aí sim seria uma bucha. Se bem que, mesmo o Grêmio, se não subisse, que eu acho muito difícil, para a Série A, o Renato seria muito bem-vindo para organizar tudo para 2023. Porque, convenhamos, 2022 tem que ser riscado. É verdade. Pelo amor de Deus. Pois é. Não, eu quero saber de sexta-feira como é que foi o jogo do Grêmio. Deu certo por telefone orientar a equipe? Rapaz, será que não caiu? Nunca caiu a linha, o sinal? Porque a gente aqui cai direto. Que maldade. Ele disse falar assim, de cair a linha só por causa do Grêmio. Aí trancou a ligação. A gente percebeu a tua maldade aqui, Glauco Pazza. O Grêmio caiu, mas vai subir de novo. Seu maldoso. O Grêmio que ganhou do Vila Nova por 2-1. Com uma pequena ajudinha do juiz, né? Porque isso aí era pênalti pro Vila Nova, né, Glauco? Sério? É mesmo? Foi, né? A gente acelerou a jogada. Cadê o VAR? A gente acelerou a jogada porque começa com um possível pênalti pro Vila Nova e termina no gol do Tassiano. Teve muita gente reclamando e olha, com razão, viu? Achei que foi pênalti pro Vila Nova. Mas assim, cara, o Grêmio ganhou. Ponto. É isso, né? Gol de quem? Tassiano. Não. Repete. Gol de quem? Tassiano em 2 assistências de Diogo Barbosa. Olha aí. Só um pouquinho que eu vou ligar aqui. O Tite, tem Tassiano, tá em alta. O cara voltou a 1.000.000. Dá uma olhada nele. E olha esse lance aí aos 40 e tantos lá do segundo tempo aí, ó. Quase que o Vila Nova empatou. Meu amigo. Glauco Pazza, André Raro, no Blocão do Esporte tem muito mais pra vocês. Beleza? Bom, muitos assuntos daqui a pouco, então, no Blocão do Esporte. Obrigado, Matheus Schenck. Até já, 12:02. E o Ministério Público Militar analisa o inquérito policial que indiciou 11 PMs pelas agressões contra o torcedor do Brasil de Pelotas, o Rai Duarte, de 33 anos. Ele sofreu hemorragia interna, chegou a ficar em coma e passou quase 4 meses internado depois de ser torturado e espancado pelos policiais. O resultado da investigação, no entanto, frustrou a vítima. Apenas um dos investigados vai responder por tentativa de homicídio. Acompanhe a reportagem do Lucas Abate. Dos 17 policiais investigados, 11 foram indiciados pelas agressões contra Rai Duarte, de 33 anos. Um dos PMs responde por tentativa de homicídio e outros 10 por lesão corporal grave e tortura.
todos estão afastados das funções. No nível de responsabilização, na individualização, nós tivemos, digamos assim, um núcleo mais próprio de atuação mais direta em alguns pontos de 11 profissionais. Os outros, em nível menor, digamos assim, de comprometimento na ocorrência. 6 PMs respondem disciplinarmente por transgressão grave e foram transferidos para outras atividades dentro da corporação. Para quem ficou em coma, passou 116 dias internado e por 14 cirurgias, o resultado do inquérito decepcionou. Eu esperava que todos fosse responder por tentativa de homicídio, não só um, porque só um foi enquadrado por tentativa de homicídio e os outros não. É isso que está errado. Todos me agrediram da mesma forma. De acordo com a Corregedoria, a investigação se debruçou sobre mais de 1.300.000 mensagens, 135.000 áudios e quase 700.000 vídeos e imagens para chegar à responsabilidade de cada um dos investigados. Isso fez com que a Corregedoria Geral da Brigada Militar tivesse a convicção de individualizar estas condutas que, no inquérito policial militar, por uma questão obviamente de sigilo, estará definido, vai alcançado para a Justiça Militar. No dia 1º de maio, torcedores do Brasil de Pelotas e do São José entraram em confronto no estádio Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Foi num jogo da Série C do Brasileirão. Depois da partida, imagens gravadas por um celular mostram quando o Rai, que não estava na briga, é retirado do ônibus pelos PMs. Ele foi levado de volta ao estádio e agredido. Eu fui levado para uma sala. A sala que é o banheiro, eles falam a salinha que eles falam era o banheiro. Foi retirado do ônibus e a partir daquele momento ele teve a intervenção da Brigada Militar. E essa intervenção da Brigada Militar, através das investigações que nós fizemos, não cumpriram os procedimentos operacionais padrão e por isso que eles foram indiciados. O detalhe é questão do inquérito policial que eu não posso, obviamente, informar em nível de mídia, porque é um inquérito policial de regra com a sua sigilosidade. Para a Rai, o motivo de ter sido mais agredido foi o fato de já ter pertencido à corporação e contestado a ação dos ex-colegas de farda. Acredito eu que seja por causa disso, por eu ter sido ex-policial. Versão confirmada na época por outro torcedor que não quis se identificar. Falaram assim, tu é colega, então vamos conversar separado. Ali a gente escutava as agressões, os barulhos, né? Escutava aqueles pá, pá. E o Rai gritando. Agressões que levaram Rai ao Hospital Cristo Redentor, onde ele chegou com hemorragia interna e desmaiou poucos minutos depois. E de onde só sairia no dia 24 de agosto, ainda com limitações. Eu não posso comer tudo, eu não posso fazer força. Glauco Pazza, o caso do Rai, né? Nós temos aí algumas dificuldades, justamente porque não temos acesso, né, a esse processo, por uma questão de sigilo. Agora, a vítima estava ali e a vítima diz, né, o que nós acabamos de acompanhar do Rai, não sabendo por que mas se todos foram agressivos com ele. Também podemos compreender que durante o processo isso vai seguir adiante, vai seguir com investigações, enfim. Tudo é muito grave, gravíssimo, gravíssimo. Mesmo os outros que não serão indiciados por tentativa de homicídio, é grave de qualquer forma a conduta. Mas isso no decorrer do processo vai ser analisado. O que nós voltamos aqui a questionar, Glauco, nós voltamos a discutir e voltamos a nos preocupar, é a questão das fatos pontuais. Tivemos o caso do Rai, tivemos aquele caso em Caxias do Sul, lembrando os mais recentes, em Caxias do Sul, de uma briga de trânsito que um PM chutou 2 motociclistas. O caso do menino, do jovem Gabriel, lá em São Gabriel. Quer dizer, mais uma vez a gente traz à tona, já cobramos e perguntamos isso para o comandante-geral da Brigada Militar, com todo o respeito que se tem pela instituição, né, por tantos milhares de PMs corretos, exemplares no trabalho, mas assim, o que é que está acontecendo é uma exigência das pessoas, da sociedade, né? São pontuais, mas são fatos de extrema gravidade. Problema de treinamento, são 8 meses de treinamento. Isso é muito, isto é pouco?
né? Quer dizer, a Brigada Militar, inclusive, reconhece todas essas questões. Agora, nós precisamos, sim. É um pontual aqui, é um caso pontual ali, é um individualizado, um caso individualizado ali. Quer dizer, até que ponto essas ocorrências estão passando daquele limite aceitável? Uma vez, Glauco, que você, quando se propõe a ser um policial, você já traz consigo, né, aquele dom para isto. Né? Há condutas para estas questões todas, não para a violência, não para as agressões. O Rai poderia ter morrido. Sim. O Gabriel, né? Nós temos aí a história do Gabriel. Então, é um assunto que nós precisamos, sim, em respeito à própria instituição, aos demais policiais militares que tanto se dedicam, porque isso não dá para dizer que, né, que é policial. Né? Não dá para dizer, não tem esse dom, o dom de conduzir como o protocolo manda. Você vai ali proteger a vida. O tal do POP, né, que tanto se fala agora. Protocolo de procedimento, padrão, enfim. Agora, você falou de 3 casos, eu quero chamar a atenção bem rapidinho aí, sobre coincidências. Policiais irritados, contrariados, chame como quiser. No caso do Gabriel, por exemplo, ele teria chamado um ou mais brigadianos de fracos. E isso poderia ter ocasionado a agressão. No caso da agressão lá do Pastareia, a vítima teria contestado a forma de atuação, dizendo inclusive que já tinha trabalhado com PM. Os PMs não gostaram. E no caso de Caxias, porque o motorista, que era um policial, teve um problema, uma desavença de trânsito e o piloto da motocicleta resolveu persegui-lo. Ele ficou bravo. Então são 3 coincidências que chamam muito a atenção, né, André? E mesmo que o Gabriel, né, fazendo assim, bem transparente, tivesse chamado, porque a gente nem sabe se ele falou que estava ele fraco das agressões ou ele teria chamado. A família diz que não era a conduta dele, mas digamos que tivesse chamado, digamos que ele tivesse tentado invadir. Tem protocolo para isso. Claro. Nenhum passa por questão de violência. Se tem violência, o policial tem que conter. Então são essas questões todas que a gente traz à tona e, repito, em respeito aos 185 anos de história da Brigada Militar, há milhares de policiais que nos orgulham, que nos enchem de orgulho. É importante, sim, um posicionamento, uma transparência neste caso, para que as pessoas, né, continuem tendo o respeito e o carinho que se tem e a segurança. Você está na rua, você vai buscar quem numa hora de necessidade, de urgência? A Brigada Militar, não há dúvida disso. Seguimos aqui, 12:11, reabrem hoje os restaurantes do 2º andar do Mercado Público aqui na capital. Guilherme Roquette está lá, está acompanhando a movimentação, né, Guilherme? E a gente já vê que o pessoal, depois de 9 anos, é isso, Gui? 9 anos, André, 9 anos, e esse espaço exatamente onde eu estou aqui foi mais ou menos onde o fogo começou aqui no Mercado Público de Porto Alegre. E vou te dizer, André, que para quem está só com café das 5:30 da manhã, olha, o perfume aqui da comida sendo preparada tá excelente. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa, Fábio, vem pelo teu lado esquerdo aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, André, o seguinte, ó. Como é que tá aqui o mercado? A gente pode ver, ó, tudo reformado, parede pintada, tudo limpinho, direitinho. Olha, o mais legal de estar aqui hoje é que a gente nem lembra que 9 anos atrás esse cenário aqui era um verdadeiro caos, inclusive até beirando ao colapso de toda a estrutura do mercado público aqui de Porto Alegre. Pois bem, são 11 estruturas que ainda vão ser abertas, mas nós temos algumas que já estão abertas, como o restaurante Sayuri, esse restaurante oriental que eu vou entrar aqui. Vamos ver se o seu Francisco está lá na ponta, servindo. E o Sayuri é um dos restaurantes que está abrindo agora, está reabrindo ao público hoje aqui no espaço em que ele já funcionava antes. Ele ficou durante esses 9 anos funcionando em um espaço improvisado lá na parte de baixo, mas agora voltou aqui para o ponto de origem. Seu Francisco está na correria aqui, eu sei que ele está assim, ó, organizando aqui todo o aparato, mas tá feliz de voltar, seu Francisco? Sim, completamente. Uma felicidade imensa a gente estar aqui de novo no nosso espaço que a gente trabalhou até o incêndio, 13 anos aqui, voltando de novo depois de 9 anos. É uma alegria imensa e a gente só quer estar aqui na nossa casa e atender todo mundo bem, que é o que a gente espera, né? Só isso. Peço desculpas então para quem pediu a água aqui, o refri, porque vai demorar um pouquinho mais, o seu Francisco estava conversando com a gente. Vamos ali para fora para poder mostrar o resto aqui desse segundo andar do mercado, o André, porque assim, ó, a Associação dos Artesãos que vai funcionar nesse espaço aqui de cima,
ela vai voltar logo em seguida, também vai vir para cá. E também a gente vai ter aqui outros restaurantes, outros 11 empreendimentos que ainda vão reabrir, porque assim, ó, daquele lado a gente ainda vê algumas portas fechadas, ainda tem alguns espaços que não estão exatamente todos eles abertos. No entanto, para os consumidores, para quem tem as bancas e os restaurantes aqui, é uma alegria poder voltar para o espaço em que eles estiveram e passaram aí 9 anos, um pouquinho mais 9 anos e um mês sem poder trabalhar, sem poder estar nesse espaço aqui. E pra gente que vem aqui, que visita o mercado, vamos dar um passinho mais pra frente aqui, só Fábio, pra gente que visita aqui o mercado, é muito legal poder ver que a estrutura, ela tá de pé, ela tá firme, tá renovada e, como eu disse, como se não tivesse acontecido nada, e é muito legal a gente poder estar aqui testemunhando. Que legal. E o movimento, hein, André? Que movimento bom, né? Agora eles vão ter que correr atrás, tanto tempo sem... Agora, só para terminar, Guilherme, erva, charque... É uma listinha de compras, por favor, quando vier daí, tá? Já vou te passar o resto pelo... Pode fazer o Pix daí que eu levo. Não, depois, Faz o Pix. Depois a gente acerta. Faz o Pix que eu levo. Poxa. Olha, que bom, Não. Primeiro o Pix. Primeiro o Pix, depois a gente acerta. Não confiar no colega é a pior coisa. Sem chance de gol. Não, no Glauco eu não confio, não dá. Nossa, não tem como. Ei, e ainda por cima tem que olhar o Pix para ver se a data é de hoje, né? Vai que é um Pix programado. O golpe do Pix. Ó, olha aqui, ó. Faz o Pix aí que eu vou abrir aqui no celular, depois que eu tiver eu levo a tua listinha. O que tu quer? Charque, erva e o que mais? Aquela linguiça cortada à mão. Caju também? Não, linguiça cortada à mão e um quilinho de café, aquele que fica ali embaixo. Esse é o mercado público. 9 anos depois, a reinauguração. Estou esperando o Pix. A reinauguração da parte superior. Valeu, esse é o Guilherme Roquette. Gente, 12h e 15 minutos. Atenção para este assunto de extrema gravidade muito sério. Um atentado que aconteceu na última noite aqui em Porto Alegre. Sim. 2 pessoas morreram, 23 ficaram feridas. Repito, 2 mortes. 23 pessoas feridas na zona sul da capital gaúcha. Tudo aconteceu na noite de ontem, por volta de 11, 11h30, em um bar, no bairro Campo Novo. Nós vamos conversar com o Lucas Abate, porque a polícia já tem suspeitos, Lucas, para isto que aconteceu, porque foi de extrema gravidade. Lucas Abate, boa tarde. Boa tarde, André. E olha, foi tão grave que até atualizou o número de feridos. Há pouco a polícia descobriu mais uma pessoa ferida nesse atentado, ou seja, 24 pessoas baleadas, André, entre essas pessoas adolescentes e até crianças, e 2 que morreram. Parte dessas pessoas que estão feridas, e até feridas com mais gravidade, André, está aqui no Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, onde 3 pessoas estão internadas na UTI em estado gravíssimo, André. O que chama a atenção da Polícia Civil, da Brigada Militar e até mesmo da comunidade é um fato sem precedentes. Foi um ataque a esmo, foram tiros disparados contra quem estivesse naquele local, em um bar. Cerca de 80 a 100 pessoas estavam lá. Eles chegaram atirando de forma totalmente aleatória, André, e mataram 2 pessoas sem qualquer vínculo com a criminalidade. Em seguida, já até posso passar o nome dessas 2 vítimas, a Priciele Letícia Farias, de 29 anos, e o Dabson Simões de Moura, de 23 anos. A Priciele, que inclusive estava com o filho pequeno, de 4 anos de idade, que também foi atingido por um disparo no pé. André, a polícia acredita na disputa entre facções criminosas, 2 grupos que já vêm em uma guerra há bastante tempo. Recentemente a gente acompanhou a situação na região da Cruzeiro, depois a situação se acalmou um pouco mais e agora novos episódios começam a aparecer. Então a polícia acredita que está envolvida nesse contexto da disputa entre uma facção com base na Cruzeiro e outra facção que atua na região do Vale dos Sinos. Mais cedo, André, conversei com o delegado Rodrigo Garcia, está à frente da investigação, claro, tudo muito ainda preliminar, mas ele nos traz o relato, o que a polícia já sabe sobre esse atentado. Um veículo pequeno, né, falo inicialmente numa cor escura, não sabe precisar qual era a cor, se era cinza, se era preto. Dentro desse veículo teriam descido 3 pessoas, né, as 3 armadas, né, arma longa, provavelmente uma calibre 12, e pistola, provavelmente também pistolas essas de rajada. E aí começaram a efetuar diversos disparos na multidão, né?
Inclusive, há relatos que também dão conta de que um dos indivíduos, ou mais de um desses indivíduos, teria corrido atrás de algumas pessoas também num beco que fica ao lado desse comércio local. Daí, fato que aconteceu, o atentado que aconteceu nesta noite, por volta de 11h30, Lucas, e o que chama a atenção, a própria polícia, é um dos fatos um dos episódios de maior gravidade dos últimos anos. Percebam, cerca de 80 pessoas estavam neste bar, estavam comemorando 1 ano de inauguração. E tudo indica, Lucas, que nenhuma dessas pessoas que estavam neste bar era alvo, de fato, destes criminosos. E é isso que a polícia está investigando, Lucas. Isso, André. A polícia até admite que possa ter uma ou outra pessoa que estivesse no bar que teria envolvimento com a criminalidade, poderia ser alvo dos criminosos. Só que toda a dinâmica desse crime, André, que eles chegaram atirando em quem estivesse no local. Foram disparos totalmente aleatórios, pelo menos uma centena de disparos realizados, inclusive com armas longas. E chamou a atenção das testemunhas, cerca de 15 testemunhas foram ouvidas ainda durante a noite pela Polícia Civil. O que elas narraram, André? Que foi uma verdadeira caçada, que esses 3 criminosos que desceram do carro saíram correndo atrás das pessoas e atirando com a intenção de matar o maior número possível de pessoas. Um verdadeiro ato de terrorismo, dá para se dizer assim, uma forma de tocar o terror, de assustar bastante aquela população. Hoje pela manhã circulei pela região do Campo Novo, pela rua Rio Grande, onde tudo aconteceu. É um cenário de pavor ainda por lá, os moradores todos comentando bastante. Ninguém quis gravar entrevista, claro, por ter ainda bastante medo, receio de novos ataques, mas as pessoas com bastante medo, muito medo. E chamou atenção nas casas também, Cristiano Mazzoni me lembra aqui, disparos, marcas de disparos de arma de fogo nas casas próximas ao bar, o que indica aí que foram vários e vários tiros disparados. E como o próprio delegado Rodrigo nos relata, André, um fato sem precedente. Vamos ouvir. Mais de 20 vítimas? Não me vem à cabeça agora um fato que tenha tido tantas vítimas assim, desde que eu estou no departamento, né, nas delegacias de homicídio. Não me recordo agora, né, de um fato que tenha tido tantas vítimas como houve agora nessa noite passada. Confirmo o que nós dissemos há pouco. Agora 12h20, para quem está chegando agora não acompanhou, houve um atentado nesta noite aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O que o delegado se referiu, o delegado Garcia, que é o que nós dissemos há pouco, né? Não lembro de um fato desta magnitude. Cerca de 80 pessoas se divertindo num bar que, segundo a investigação, não tem nenhuma relação com criminalidade. As pessoas estavam se divertindo, se ali havia 1 ou 2 elementos que seria alvo destes criminosos, também está sendo investigado, mas a grande maioria estava se divertindo, estavam comemorando há 1 ano de inauguração deste local, quando se aproxima um veículo e vai se atirando a esmo, inclusive com perseguição por corredores ali da vila que fica junto ao bar. Foram 24 feridos, número atualizado agora pelo Lucas. Destes 24, me parece que há 3 muito graves. E 2 pessoas morreram em atendimento no hospital, Lucas. E uma dessas pessoas, André, a Prisciele, estava com o filho, uma filha, na verdade, de 4 anos de idade, estava no local também. Até, segundo a polícia disse, era um evento, de certa forma, familiar, muitas pessoas com crianças, com a família, quando os criminosos chegaram. E até mesmo essa criança, 4 anos de idade, segundo a família da Prisciele, foi atingida por um disparo de raspão no pé e também ficou ferida. André, até a gente fala de um fato sem precedentes e eu me recordo apenas de um outro episódio que aconteceu em Gravataí, no ano de 2017, em que também foram 2 mortos e 33 pessoas que ficaram feridas. Então, foram 2 fatos com extrema gravidade, mas esse tem chamado a atenção por estar justamente nesse contexto da guerra entre 2 facções criminosas. Lembrando, André, recentemente, um episódio que aconteceu na Cruzeiro, na Rua Cruzeiro do Sul, uma cabeça
humana foi encontrada, algo de extrema gravidade que não acontecia há bastante tempo. Horas depois desse atentado, André, um segundo episódio, ainda durante a madrugada, uma granada foi deixada na Avenida Princesa Isabel, em frente ao condomínio que é conhecido como Carandiru, que é um ponto também de tráfico de drogas. A polícia investiga se existe algum tipo de relação entre esses dois fatos, mas tudo indica que sim, está nesse mesmo contexto de guerra. Então, além da violência alarmante, André, o que preocupa ainda mais as autoridades? Os instrumentos que os criminosos estão usando. Espingarda, arma longa, espingarda, por exemplo, André, pode ferir várias pessoas ao mesmo tempo com apenas um disparo. Uma granada, que é um equipamento de guerra, também foi utilizado nesse contexto, ou seja, é um fato que preocupa e preocupa bastante as autoridades. Foram encontradas pelo menos 51 cápsulas neste bar, né? nesse atentado desta noite. O que o Lucas se referia é que por volta de 5 da manhã, em frente a um condomínio ali na Princesa Isabel, cerca de uma quadra do próprio Palácio da Polícia, foi encontrada uma granada. E é isso que a polícia agora tenta fazer a correlação desses fatos, se tem a ver com o atentado ou não. Só voltando rapidamente, Glauco, voltando algumas semanas atrás, foi numa segunda-feira em que o Lucas comentou, faz umas 3, 4 segundas-feiras atrás, de uma cabeça que foi encontrada na Vila Cruzeiro. Na madrugada seguinte foi encontrado um corpo dentro de um carro incendiado. Não sei se saiu já o resultado dessa investigação, se este corpo que estava sem decepado, se seria desta pessoa que foi encontrada a cabeça na segunda-feira. Olhem só como que são as coisas, né? O tipo de crime, o tipo de violência e a gravidade. Então, isso é que teria dado, portanto, origem a essa disputa. Diga lá, Glauco. Não, frisar. Gente, eu tô assustadíssimo. Pouco menos de 1/3 da população total da festa foi atingida. Simplesmente isso. Foi atingida pelos disparos. É muita coisa. E essa granada, ela não explodiu porque ela estava com o pino. Mas já pensou uma granada explodindo num condomínio popular a uma quadra da central da Polícia Gaúcha, que é o Palácio da Polícia, que fica ali pertinho? Gente... E o potencial, né, Glauco? Mas, meu Deus, isso é quase uma Colômbia na época em que o narcotráfico dava as cartas lá no país do Pablo Escobar. Gente, é muito preocupante. Agora, a Secretaria de Segurança Pública diz que não há guerra urbana. Tomara que não haja. Mas isso, para mim, aí já é apavorante. Não, e os armamentos, né? Quer dizer, de um lado a granada, né? Um pouco mais cedo, 11h30 da noite, armas potentes, muito potentes, utilizadas neste atentado, neste bar, em Campo Novo, né, Lucas? Isso, André. E 2 elementos que preocupam ainda mais a polícia. O primeiro é o efeito pique-repique que eles chamam. Tem um ataque, daqui a pouco a outra facção vai tentar atacar da mesma forma. Ou seja, se num local atacaram pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver, daqui a pouco o grupo de lá, André, vai fazer a mesma coisa em outro local e outras pessoas inocentes podem morrer nesse atentado. E o segundo elemento é justamente isso. Estão atacando pessoas inocentes, André. Com uma intenção, por exemplo, ao invés deles irem para o Campo Novo, atacarem algum local que é controlado pelo tráfico de drogas, o que eles fazem? O que é uma estratégia da criminalidade? A polícia está atenta a isso. Eles atacam a comunidade em si, num local que existe uma pouca possibilidade de revide, de defesa ou até mesmo de confronto. E aí no dia seguinte a polícia tem que ir até o local, acaba reforçando a segurança e enfraquece justamente os traficantes locais. Então são esses 2 elementos aí que a polícia está bem atenta e bastante preocupada. Lucas, outra questão, enquanto isso a gente está vendo aqui as imagens do atendimento, quer dizer, foi uma madrugada de terror. A polícia ainda investiga se alguém de dentro do bar teria atirado, revidado. Isso ainda não está confirmado mediante a quantidade de tiros que foi disparada. E me parece que outras 2 pessoas foram presas próximos a um hospital porque seriam familiares à procura de notícias de familiares que estavam em atendimento. Isso também deve ser investigado se há alguma associação com esses 2 crimes. No caso, o atentado e essa granada encontrada na esquina da Princesa Isabel com a João Pessoa. Lucas, só para a gente finalizar. Isso.
Isso, André. No atentado, a polícia investiga, ouviu de algumas testemunhas que 2 pessoas de dentro do bar teriam revidado, mas isso não está confirmado ainda. E com relação a essas prisões, aconteceram justamente no entorno ali do condomínio da Princesa Isabel, onde foi encontrada a granada. Essas 2 pessoas devem ter ligação com esse episódio do explosivo. Obrigado, Lucas Abate. A gente vai seguir acompanhando as imagens, elas são terríveis, são preocupantes, são assustadoras. E Glauco, ao mesmo tempo que eu vejo essas imagens e penso, né, a gente falasse muito bem há pouco com relação a nós, a população, de um modo geral, e eu estou indo por esse caminho porque eu quero chegar ao nosso assunto da interatividade, muitas manifestações aqui. Num momento tenso como este que a gente vive, né, o quanto que a polícia é importante na vida das pessoas, né? O quanto que é importante essa confiança, essa tranquilidade depositada na mão dos policiais, seja civil, seja a própria Brigada Militar. Então veja só, né, o papel de um policial, né, na segurança, na tranquilidade das pessoas. Por que eu estou referindo isso? Porque eu recebo muitas manifestações aqui, Glauco, das pessoas, comentando sobre o preparo dos policiais para dar este atendimento à população. E nós recordamos aí fatos recentes muito preocupantes. O fato do Gabriel lá em São Gabriel, o fato do torcedor, o Rai, né, que saiu agora o resultado da investigação, e outros casos ditos pontuais. E a manifestação das pessoas, inclusive de policiais já da reserva. Boa tarde, acompanho o programa aqui de Capão Alto, Santa Catarina. E fico impressionado com a atitude de alguns policiais que desmerecem a farda que usam e jogam na lama o nome da instituição a qual fazem parte. Quem diz é o Adriano. Manda um oi pro pessoal aqui. A audiência de vocês é bastante grande, ou seja, Capão Alto, Santa Catarina, nos acompanhando. Outra manifestação lamentável que ocorre em geral com esta polícia que está para nos proteger e, no fim das contas, a gente tem medo de acionar uma viatura e de vítima a gente passar por humilhações e como eles agem, uma chamada pode terminar em morte. Esta é a verdade. Cidadãos que pagam seus impostos ter medo da polícia, de quem nós pagamos os salários. Eu não tenho o nome desta pessoa que nos manda a mensagem, mas temos aqui outro. Boa tarde, sou policial militar, aposentado, mas o problema da violência está no despreparo da tropa nos dias de hoje. O curso tem menor tempo e se baseia em cantarinos e fazer faxina. Para se ter uma ideia, até com a gente, colegas aposentados, com os aposentados, os novos também são mal educados. Gente, eu não sei se na hora de me passarem não colocaram os nomes, mas é muito importante o nome e a cidade, né? O nome e a cidade de quem está falando. Chega de desrespeito aos bons, pois em tudo sempre temos bons e maus. Sou comerciante, me chamo Esther Alves, sou de Taquara e respeito a Brigada Militar e a Polícia Civil, que nós falamos, né, Glauco? Nós temos falado sempre. Eu reafirmo, eu confio nas nossas polícias. Até porque a gente recebe algumas mensagens, por que vocês falam tanto de violência policial? Não, é que assim, ó, no jornalismo a gente tem uma norma, né, André? O cachorro morder a pessoa até pode acontecer. Agora, a pessoa morder o cachorro, que é mais ou menos essa relação que a gente faz, é totalmente fora de propósito. Então, nós estamos cobrando para que atitudes erradas não contaminem o resto da corporação, que eu confio muito. Aqui o Dorval do Jardim Planalto fazendo duras críticas, né, aos policiais militares. E como dissemos, não podemos generalizar. Por isso a importância de uma ação rápida, seja da própria Brigada Militar, né, para que tudo seja muito transparente e a população entenda e compreenda o que de fato, né, está acontecendo. Falta preparo, precisa se reforçar isso. Exames psicológicos de tempos em tempos, periódicos, não sei, estou aqui dizendo alguma das questões, mas é importante sim, porque a população, né, tem na Brigada Militar, tem na Polícia Civil, tem nos policiais a segurança. E nós sabemos que, por outro lado, temos muita violência, muita insegurança pelas ruas. Por falar nisso, um taxista foi morto a facadas. Um taxista morto a facadas no final de semana em Venâncio Aires, no Vale do Taquari. Glauco, que o Glauco conhece muito bem a região, né? Nós conheço muito bem a região. Venâncio Aires, querida Venâncio Aires, gente. O corpo de um taxista foi encontrado pro lado de fora do carro, numa estrada no interior da cidade. O Glauco tem os detalhes do que aconteceu, Glauco.
E essa vítima foi identificada como Paulo Ricardo Lucas de Oliveira, de 60 anos. Ele era um dos mais antigos na profissão na cidade. Sabe como é que é, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece e é claro que todo mundo conhecia este motorista. Ele estava desaparecido desde a manhã de sábado, quando o dono do táxi, ou seja, ele trabalhava para alguém, o dono do táxi perdeu o contato com ele. E aí começou então aquela procura, né? E agricultores estranharam o carro ligado. Veja bem, o carro estava ligado com a porta aberta no meio da estrada na localidade de Passo do Cananéia, no interior do município. Quando eles se aproximaram, viram que o motorista estava dentro e já morto. Horas depois, aí vem o trabalho que a gente elogia tanto da polícia, né? Os policiais encontraram um jovem de 25 anos no distrito industrial da cidade que estava com o celular do taxista. Além disso, havia marcas de sangue no corpo dele. Por isso, ele é suspeito de ter matado este motorista, tá? Este homem, o suspeito, já tem antecedentes, inclusive por homicídio, André. E eu lia, Glauco, agora pela manhã, não temos detalhes, mas ontem um assalto a um taxista em Arroio do Meio, aqui na região carbonífera. Estamos atrás. O taxista levou um tiro na mão, entrou em luta corporal com o assaltante, que estava com uma arma falsa, mas tinha junto uma arma verdadeira. São apenas informações preliminares, mas um taxista também ontem, vítima de assalto em Arroio do Meio. Vamos mudar de assunto, meio-dia 34, vamos falar agora sobre a Expo Inter, que foi um sucesso absoluto. A 45ª Expo Inter encerrou ontem, né, com números recordes. A primeira edição, sem restrições, não é, desde o início da pandemia da Covid, pois teve um faturamento de mais de 7 bilhões de reais. Ouviram isso? Não é 7 milhões, não. 7 bilhões de reais. E este valor representa um crescimento de 164% em relação a 2019, imagina, quase 200%. Em 2019, que foi o último ano que aconteceu a feira, né? A presença totalmente liberada em público, depois, 19 foi a última edição, aí 20 e 21 com restrições e agora, portanto, público liberado. Estes números foram apresentados pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, que destacou ainda o número de visitantes desta edição. Mais de 742 mil pessoas estiveram na Expo Inter. O governador Ranolfo Vieira Júnior comentou, né, sobre o sucesso da Expo Inter. Sem dúvida alguma, a maior Expo Inter de todas elas, a 45ª em números de visitantes. Muito bem. Aí, resultado extraordinário da Expo Inter, 45 edições, 7 bilhões de reais em vendas. Bilhões de reais. Bom, e entrou no ar o SBT News de fato. O serviço do SBT de checagem de informações para evitar a circulação de notícias falsas durante as eleições. Acompanhe. Profissionais de nossas redações e de veículos de afiliadas do SBT em 15 estados participam do projeto. Vamos trazer ao público informações verdadeiras e elucidar, esclarecer alguns dados que estão espalhados, que são espalhados na internet, com objetivos de enganar, objetivo de mentir. Depois de verificada, a notícia receberá 5 selos diferentes: verdadeiro, falso, enganoso, sátira e explica. O projeto nasce com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e do Google na criação de núcleos de verificação de fatos em todo o país neste ano de eleição. Essa parceria é muito importante porque ela destaca o jornalismo de qualidade em plataformas digitais. A pessoa que vai votar, ela precisa estar esclarecida, ela precisa saber o que ela está fazendo. Então é bem importante que ela esteja bem informada. E é por isso que a desinformação no momento eleitoral ele ainda é mais grave, né? Porque pode levar a decisões erradas. Os jornalistas tiveram dezenas de horas de treinamentos e mentoria. A ideia é que o trabalho de combate à desinformação permaneça ativo após as disputas eleitorais. As pessoas que tiverem dúvidas sobre conteúdos enganosos podem mandar perguntas pelas redes sociais do SBT News.
Muito bem, e é hora agora do esporte aqui do SBT Rio Grande. É com vocês, Glauco Paz e Matheus Schenck. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. A história do copo cheio, copo vazio. Segunda-feira. Foi bom ou não foi bom o empate do Inter com o Corinthians? Me diz, afinal de contas. Olha, Glauco, eu posso falar por mim, tá? Eu gostei, acho que foi um jogo muito bom. O Inter saiu na frente com 40 segundos de jogo. Ei, alemão, e é aquela hein? coisa, né? Se antes do jogo a gente fala pro torcedor, pô, um empatezinho hoje, hein? O torcedor aceita, né? Claro que sim. Só que depois ficou essa sensação de podia ter feito mais, né? Esse empate aí do Corinthians foi muito cedo, né? O Corinthians empatou aos 12 minutos. O gol do Balbuena. A bola aérea. A bola aérea. Os dois zagueiros, né? O Gil e o Balbuena se deram melhor aí. E aí o Daniel, né? Mas não adianta fazer aquela defesa e fazer isso aí. Pois é, mas eu vou te mostrar ali depois, Glauco. Teve essa falha, e ele mesmo admitiu. O Mano Menezes também falou que houve falha, né? Então, quem sou eu para dizer que não houve falha, né? Mas o próprio Daniel depois, ele consegue fazer uma boa defesa, né? A gente vai ver na sequência dos melhores momentos. Essa bola do Depena aí, podia ter sido gol, hein? Aliás, não é do Depena agora. Olha aí, pô, Depena, acerta o passe aí, acerta o pé. Mas olha essa bola aí, ó. Ó como o Daniel consegue sair bem e fechar o ângulo. O Daniel é esse goleiro 8 ou 80, né, Glauco? Mas o problema é momentos decisivos, cara, ele ficou muito marcado. Eu tô com a toalha na mão. O famoso eu marcado não na paleta ainda, tá? Esse golaço aí, hein? Que gol, que chato. Alan Patrick se credenciando para ser titular na próxima partida Olha contra o Cuiabá, né? Que a bola. Isso só faz jogador de qualidade. Tipo eu. Né? Tá bom. O cara que não tem qualidade não vai fazer isso aí. Então, eu acho que Alan Patrick tem que ser titular. Ô, mano, o Alan Patrick tem que ser titular, mano. Poxa. O Depena tá suspenso pro próximo jogo contra o Cuiabá, né? Uma chance provavelmente pra gente ver o Alan Patrick. Talvez até o Edenilson, por que não, né? Agora, sobre o gol em que o Daniel, só pra terminar esse episódio... Tem aí o gol do Yuri Alberto, né? Tá? O gol que o Daniel acaba espalmando ali, a bola ia pra fora, Schenck. A bola ia pra fora, o Daniel me espalma pra frente, aí vai lá. Aí, ó, vamos prestar atenção. Ali, ó, Roger Guedes, canhotinha. Tem e o Daniel bota pra trás. O Daniel bota a bola em jogo, né? E a comemoração do Yuri Alberto, rapaz? Ele Vem falou cá, sobre isso, você, colorado, que queria, que ficou triste, que... o Yuri Alberto não veio. Aí tá chorando agora, quando ele fez essa comemoração, tá brabo, chutou a TV, pegou o cachorro, pisou em cima. Não adianta, futebol é isso aí, amigo. Quem é que diz que a camisa, o coração fala mais? É dinheiro, amigo. A gente tem. É profissional o negócio. Glauco, a gente tem exatamente essa palavra do Yuri Alberto, vou pedir pro pessoal separar e quando puder, estiver no ponto, me avisa aí. Que o Yuri Alberto falou justamente sobre isso, né? Sobre essa comemoração toda efusiva, né? Não teve aqui o Luciano tá chorando no ponto. Nosso diretor. É viúva do Yuri Alberto. Tá bem assim. Olha aí. Não, isso aí estão matando algum bicho. Não, isso aí não é choro. Mas o Luciano... porque o Yuri Alberto não veio pro Inter. Vá te afumentar, rapaz. Tá, vamos escutar o Yuri Alberto? Vamos lá. Yuri Alberto, fala aí. Por que tu comemorou assim, Yuri? Eu sou muito grato a todos do Internacional, né? Acabei de dar um abraço no presidente ali agora. É gol, né, cara? No Internacional também, quando eu joguei contra o Santos, eu pude fazer um gol, comemorei igual, é gol, não tem como. E hoje não foi diferente, pude fazer mais um gol, graças a Deus. Acreditei numa bola ali que o Roger Guedes chutou, o Daniel espalmou. Eu acreditei nessa bola, então só agradecer a Deus, muito feliz por mais esse gol. Pois é, e só um detalhe, tá? Ele disse que escolheu o Corinthians por causa da família, que mora no interior de São Paulo, queria ficar perto dos familiares, por isso, quando voltou da Rússia, escolheu o Corinthians e não o Internacional. Agora, só assim, ó, fazer um adendo. Tem jogador que realmente leva muita coisa no peito. Tem jogador que faz gol contra o ex-time e não comemora. Eu respeito, entendeu? Mas a grande maioria é profissional, amigo. Não vem com essa. Eu fiquei triste porque o Yuri Alberto não veio. Vai. É que até aquela coisa, né? O Yuri Alberto não é um ídolo, ele não fez uma história. Ganhou o quê? Ele ficou um ano, fez gol em né? Grenal ou não? Eu acho que não. Não fez. Não fez. E ficou um ano, né? Inclusive, sobre esse gol, a gente tá mostrando tantas vezes. O Daniel. Ô, Daniel! Você falhou, Daniel? Me explica, Daniel. Fala aí, Daniel. Não, foi falha minha, assumo. Uma bola fácil, né? Que fui tentar segurar ela e acabei soltando.
Mas não tem o que falar, cara. Já foi o quarto esse ano, agora é trabalhar e levantar a cabeça, que sábado tem um jogo importante também. Esse momento de falhas era pra ter vivido antes, entendeu? Mas eu acho que não tenho nem 40, 50 jogos na carreira. Vai acontecer, acontece qualquer um. O primeiro passo para se respeitar alguém que falha é isso aí, admitir que falhou, e isso que ele falou agora foi muito importante. Ele amadureceu depois do que deve acontecer no futebol profissional. Ele já deveria ter vindo com uma base melhor. Ele virou titular com 27 anos. Então, mas assim, ó, eu tô com a toalha na mão, eu não joguei ainda. Tá bom. Mas eu sei que o Inter tá pensando em 2023 numa nova investida por goleiro, tá? Que exclamação é essa? Exclamação Expo Inter do Schenck. Pois é, né? Que vem aí uma Libertadores, muito provavelmente, né? O Inter vai precisar de um goleiro mais experiente e que não falhe nesses momentos decisivos. Mas olha só, a gente tem um vídeo muito legal de um colega nosso, Luiz Carlos Reck, que também mandou o pitaco dele sobre esse Corinthians Inter, pra mim, um dos melhores jogos do Brasileirão. Fala aí, Reck. O Internacional ganhou 1 ponto ou perdeu 2 para o Corinthians? Para efeitos de querer título, perdeu 2. Para efeitos de tabela de classificação, ganhou 1. O Inter está a 1 ponto do Flamengo, que empatou em casa com o Ceará, passou do Fluminense, que perdeu para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também está atrás do Inter, e mesmo o Atlético Mineiro, que ganhou do Atlético Goianiense, ainda está a 4 pontos do Internacional, já esteve a 6. O Atlético Mineiro, quem obteve o melhor resultado da rodada. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Internacional empatou, Corinthians empatou, Atlético Goianiense ganhou, mas o Atlético Mineiro volta a respirar. O Inter joga contra o Cuiabá no sábado à tarde. Não vai ter de pena e quem sabe seja bom até para testar o Alan Patrick de novo como titular. Ele foi o melhor em campo do Inter, mesmo entrando no segundo tempo. O Internacional vai bem obrigado. Para aqueles que achavam que o Inter tinha que fazer 45 para não cair, claro que eu estou brincando, faltam apenas 2. Aquele abraço. Tem gente bonita nesse programa, né? Eu, Rec, o Schenck. Para uma sexta-feira 13 é um prato cheio. Bora para a classificação, a gente mostrou ali, mas vamos mostrar de novo com mais calma. Glauco Pazza, o Inter segue perto ali dos primeiros colocados, o Palmeiras deu uma tropeçadinha, mas todo mundo ali também não ganhou, né? O Fluminense só tá atrás perdeu. do Corinthians pela empatite, né? Verdade. Que o Rec falou agora aí. Verdade, é muito empate, né? É. E a gente pode... E o Wagner Mancini ali com o América Mineiro, hein? Que saudade! Já passou. Ai, coceira. Tem a segunda metade da tabela também pra gente ver o Juventude. Juventude que empatou com o Avaí em casa 1-1 nesse final de semana. O Juventude segue nessa saga, essa via crucis, né, interminável do Juventude na Série A desse ano. Dá-me los obispo que te belisco, já está a extremanson. É pra beliscar quem aí? Desculpa, não entendi. Fazer o quê? Tem que pensar em 2023, o Ju. É uma pena, né? Pois é. Glauco Pazza, parece que temos um intervalo e depois temos uma atração importante que a gente vai destrinchar o dia de Renato Portaluppi. O dia de Renato começou na praia, tomou uma caipira, futebol, parece que tá vindo para Porto Alegre. Já a gente fala sobre isso. Meu bruxo, tá, valeu, um abraço. Tava falando com o Renato. Ele disse que parou naquele posto ali em Sombrio para comer um pastel. Aquele que todo mundo para quando tá vindo, sabe? E que ele deve estar chegando. Né? Isso aí, ó. O André sabe. E aí ele tá vindo, tá chegando no começo da tarde agora aqui em Porto Alegre. Confirmou. A gente tem as imagens do Renato e a curiosidade dessas imagens, essa é a última vez que o Renato treinou, comandou um treino no CT do Grêmio, né? Com o Flamengo. Lembra? Na época da final da Libertadores do ano passado? Pois é. E o Renato hoje já comanda treino. Ele desembarca por volta das 2h, já vai direto para o CT do Grêmio, comanda a atividade e no final da tarde vai ser apresentado como se ele precisasse ser apresentado. A gente brincou tanto com essa demora, entre aspas, para o Renato chegar. A verdade é que o Grêmio só joga domingo, né? Sim. Então o presidente, até falou isso na entrevista coletiva, jogou com esse espaço de tempo. O Renato não podia vir antes, porque tinha compromisso. Então vem na segunda, treina por telefone, foi o que aconteceu contra o Aliás, Vila Nova. A gente tem as imagens da vitória do Grêmio sobre a equipe do Vila Nova. O Renato comandou por telefone e deve ter tido um susto ali na reta final, né? Porque o Grêmio ganhou de 2-1, gols do Biel e do Tassiano. E na hora do Tassiano não cai a ligação, né? Bota o Tassiano, nessa hora não cai a linha.
Reza a lenda que Tassiano é o novo titular do Grêmio, né? Não, inclusive parece que vai conversar com o Renato a respeito de posicionamento, como Pois ele é. quer que Mas ele tu lembra que quando o Tassiano foi apresentado, ele disse que se queimou com a torcida porque ele aceitava jogar em toda e qualquer posição, né? Só não foi goleiro no Grêmio, A né? exposição em que acabou queimando ele. Tô curioso para saber como é que vai ser esse tratamento agora. Qualidades à parte, eu acho que ele tem lugar. Agora, falando Sim, muito sério, sim. porque o grupo é limitado. Essa é a verdade. Aquela história do copo meio cheio e meio vazio, o bom é que o Grêmio ganhou do Vila Nova. Sim. Mas o jeito que ganhou, meu amigo... Teve gente criticando o Breno por essa falha aí, falha entre aspas. Eu acho que não foi falha, não. O Breno já tá marcado também, né? Também tá marcado na paleta, né? E esse lance aos 40 e tantos, hein? Jesus! Rapaz! Aí não passava nem Wi-Fi. Passou nada. Mas olha só, antes de mais nada, vamos escutar o que disse. Escutar e ver, né? Afinal é televisão. Parece. Acompanhar o que disse o Luiz Carlos Reck, que também mandou um comentário pra gente sobre essa chegada Ele do quer porque Renato. quer entrar aqui, né? Pelo jeito quer pegar o meu lugar, né, Reck? É isso aí, baita amigo. Mas tudo bem. Roda aí. Bem, amigos do SBT, o Grêmio ainda não fez Renato estrear. Vai estrear com 50 mil pessoas no próximo domingo. Para um fator anímico, importante a vinda do Renato, mas não precisaria. O Grêmio iria subir de qualquer forma. E, aliás, quem me acompanhou já nos últimos dias, mais ou menos imaginava o que poderia acontecer e sabia da minha opinião. O Grêmio precisava de 3 vitórias, 5 empates e poderia perder 3 vezes. Agora o Grêmio precisa de 2 vitórias e 5 empates e pode perder outras 3 vezes. Então, vejam bem, a situação do Grêmio é fácil para voltar para a primeira divisão. É fácil. Não, vamos fazer um acordo. O Grêmio já tá voltando. É questão de tempo. Mas deu susto, né? Olha só, antes desse jogo contra o Vila Nova, o Grêmio botou nas redes sociais a palavra do Diego Souza e depois do jogo a palavra do presidente Romildo, ainda no vestiário. A gente separou esses dois, tá? Diego Souza é antes do jogo, presidente Romildo depois do jogo. Roda aí. E hoje, mais do que nunca, a responsabilidade é toda nossa. O Cezinha tá aí para ajudar a gente, sabe futebol, mas a responsabilidade lá de dentro é nossa. O que acontecer lá dentro hoje, a culpa é toda nossa aqui. Então a gente tem que fazer acontecer lá dentro hoje, porque a gente precisa dessa vitória. A gente vai ganhar. A gente teve esse percalço essa semana, é muito ruim a gente criar um ambiente dessa natureza durante a semana, mas a gente sabe o que está fazendo, a gente tem os dados, a gente tem a percepção, a gente tem conhecimento do ambiente. Me desculpa por qualquer coisa, mas era necessário fazer o que fizemos. Compreendam isso, porque isso vai ser para o nosso bem. Começamos hoje dando um ponto importantíssimo para classificar. Nós vamos classificar. Cara, desculpa, sensacional. Né? É muito bom ver os bastidores. Né? Isso aí é muito legal. E o presidente pedindo desculpa por qualquer coisa. É curioso, né? Ele tem muito a pedir desculpas. E o melhor de tudo, a gente não sente o cheiro, porque vestiário para ter cheiro de chulé, amigo, não queira nunca estar no vestiário. Pior não é o cheiro, pior é daqui a pouco ver o cara... Mas olha só, rapidão, bota só a telinha de classificação pra gente ver como é que ficou, porque a rodada foi muito boa pro Grêmio, tá? O Grêmio foi ajudado por estrela todo do mundo, Renato, né? hein? Olha todo mundo atrás do Grêmio cara. não ganhou, rapaz. Que barbada. Estrela do Renato. Não, eu tirei o chapéu. Tá. Pelo O Vasco ali perdeu pro Brusque. E o técnico interino do Vasco foi pra entrevista coletiva e soltou uma declaração pesada. Eu quero que vocês prestem atenção no que disse o técnico do Vasco, porque é muito importante e forte, hein? Roda. A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. É mesmo, é? Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. A gente vai ter um grande adversário que é o Grêmio e o Grêmio vai ter um grande adversário que é o Vasco em condições de se jogar futebol. Impressionante. Eu tô tentando entender, se alguém conseguir... Gente do céu, a gente volta amanhã porque amanhã é outro dia. E se é outro dia é porque a gente volta amanhã. E daí com mais informações de várias coisas. Olha só, o SBT Rio Grande está terminando, mas a gente segue no canal do SBT-RS no YouTube com mais uma sabatina com o candidato ao Senado. A entrevistada de hoje é a comandante Nádia, do PP. Obrigado pela companhia e quem entendeu, me manda mensagem. O que ele quis dizer com isso aí que eu não entendi até agora. Voltamos amanhã. Beijo. Tchau.
Tchau. Pequeno.